Olá, amigos, amigas. Aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje vamos abordar um texto do livro Obras Póstumas, lançado em Paris em janeiro de 1890. Essa obra traz uma coletânea de textos deixados por Allan Kardec e que foram encontrados em sua residência após a sua morte, ocorrida em 31 de março de 1869. É dividida em duas partes, contendo diversos artigos que não haviam sido ainda publicados pelo codificador, por falta de tempo ou por estarem os temas abordados ainda sendo objeto de reflexões. O tema que vamos tratar é intitulado As 5 Alternativas da Humanidade e aborda as alternativas possíveis, segundo Kardec, do que pode acontecer com o homem após a morte. Em todos os tempos, o homem sempre se preocupou com o seu futuro após a morte. Ele sabe que, apesar da importância da vida presente aqui na Terra, ela é transitória, temporária, e a cada instante está sujeita a ser interrompida. Nenhuma certeza tem o homem com relação ao minuto seguinte, ao que lhe acontecerá em instantes, né? Ele sabe que vive e que morrerá um dia, mas tem uma dúvida que o atormenta. Se deixando a Terra, continuará a existir ou se tudo se acabará de vez. E se continuar existindo, para onde irá? O que será? Como viverá? Ele estará melhor ou estará pior? São questionamentos que a humanidade vem tentando decifrar desde sempre. Muitos até fogem do assunto e preferem ignorá-lo por temerem essa incerteza. Nesse texto que sobre o qual nós vamos refletir, Kardec mostra que se pode resumir em 5 as alternativas que podem responder a esses questionamentos. São alternativas que variam conforme as concepções religiosas ou filosóficas que as sustentam, né? Resume, então, nesse texto, os princípios de cada uma dessas alternativas, mostrando as suas consequências na nossa existência. A primeira alternativa apresentada pelo codificador é a prevista pela doutrina materialista ou materialismo, que estava muito em voga à sua época. A humanidade estava desiludida com as ideias ensinadas pelo processo religioso tradicional. Eram ideias impostas como dogmas, sem explicar o porquê das coisas, sem admitir questionamentos a respeito. A humanidade evoluía e sentia necessidade de explicações racionais, que não pudessem mais tarde ser desmentidas pelo progresso das ideias nem pela ciência. Como não encontrava essas explicações nas religiões, as ideias materialistas foram se propagando e conquistando cada vez mais adeptos. O materialismo é a corrente filosófica que entende existir no universo apenas um elemento, a matéria. Nega a existência de qualquer outro elemento, inclusive o elemento inteligente, independente da matéria, que é o espírito.
Para essa corrente, então, o homem é constituído apenas de matéria e tudo nele resulta unicamente da ação da matéria. A inteligência, o pensamento, as ideias, os sentimentos, tudo é resultado da ação da matéria. Segundo, então, o materialismo, antes da vida corpórea, o homem nada era, não existia, e nada será depois da morte. Tudo se aniquilará e se acabará de vez. Nada restará. O homem apenas viverá enquanto a matéria tiver vida. Extinta a matéria, ele, evidentemente, segundo esse pensamento, deixará de existir. Então, vivendo o homem unicamente em função da matéria, os gozos materiais são as únicas coisas que interessam. As afeições, o progresso moral, o conhecimento que vem a adquirir, nada disso importa, nada disso teria valor, pois tudo irá desaparecer com a morte. Não haverá possibilidade de ser recuperado. Tudo deixará de existir. Os sofrimentos da vida não terão compensação futura. Ante uma situação de sofrimento insuportável e irreversível, como, por exemplo, uma enfermidade incurável, o suicídio, então, seria a única solução para pôr fim mais rapidamente a esse martírio. É inútil qualquer esforço para se melhorar moralmente ou para adquirir conhecimento, pois tudo se perderá. Inútil também construir vínculos afetivos, como, por exemplo, relações de afetividade com pai, mãe, filho, amigos, pois tudo seria passageiro e se extinguiria com a morte. Enfim, são inúteis quaisquer aspirações e preocupações com relação ao futuro, pois o presente é a única coisa positiva na sua vida. O futuro será o nada. Essa concepção leva à conclusão, então, que é melhor aproveitar os gozos materiais o mais possível, enquanto estamos aqui. Cada um para si mesmo, com prejuízo do próximo, e até com práticas moralmente reprováveis, pois não se sabe por quanto tempo mais existiremos, né? O único freio para as más atitudes seriam as leis humanas, que muitas das vezes, como nós sabemos, são falíveis. Se não punidos pela lei dos homens, nenhuma consequência se sofrerá. Isso gera, então, consequências graves para a sociedade. Tornam inúteis os valores morais e os motivos que temos para nos melhorar. Aproxima, em consequência, o homem do selvagem, que tem apenas vida material, não possuindo vida moral, né? O selvagem, nem perspectiva de futuro, apenas a vida material lhe importa. As consequências são, então, extremamente nocivas para a humanidade, e o materialismo apenas contribui para que a humanidade permaneça no estágio evolutivo inferior em que se encontra, sem motivação para se melhorar, porque tudo é transitório e nada existirá após a morte. A segunda alternativa, apontada por Kardec, é da chamada doutrina panteísta, ou panteísmo.
Essa doutrina difere do materialismo, pois aceita a existência de algo além da matéria. Ela não é uma doutrina puramente materialista. Ela aceita a existência do elemento inteligente, independente e sobrevivente da matéria. Ensina que no momento do nascimento, do novo ser, do novo corpo, são retirados de um grande todo os elementos necessários para a formação do espírito que vai habitar esse novo ser nascente. Segundo alguns seguidores dessa corrente, esse todo de onde seriam retirados os elementos que formarão o espírito seria o próprio Deus, ou seja, todos seríamos partes da divindade. É como se todos fôssemos um pedacinho de Deus. É a chamada doutrina panteísta propriamente dita. Para outra corrente, contudo, esse todo de onde é assimilado uma parcela para ser formado o espírito não seria Deus, mas um reservatório universal de princípio inteligente por ele criado, mas não seria o próprio. É conhecida como doutrina do todo universal. No entanto, para ambas as correntes, o espírito se mantém individualizado durante a vida do corpo. Após a morte, os elementos que o constituíam seriam devolvidos àquele grande todo de onde saiu. Ou seja, eles voltariam àquele grande todo, como um copo d'água que é retirado de um oceano, por exemplo, e que depois é a ele devolvido. As consequências dessa doutrina são tão negativas para o homem quanto as consequências do materialismo. Por quê? Porque para o homem deixar de existir após a morte, como ensinam os materialistas, como o nada após a morte, ou ter o espírito imerso de volta a um reservatório comum de onde saiu, perdendo a sua individualidade, o resultado é o mesmo. É como se ele deixasse de existir após a morte, porque retornaria àquele grande todo e se misturaria com ele, perderia a sua individualidade. Para o homem, contudo, é essencial a conservação do seu eu, da sua individualidade, da sua personalidade. É importante conservar as suas conquistas, tanto no campo da moral como no campo do conhecimento, e também no campo da afetividade, os afetos cultivados durante a vida na Terra. Pouco lhe importa se, depois da morte, tudo será definitivamente extinto, ou se será transformado, ou será mergulhado num grande todo, numa grande porção homogênea, misturado a essa porção, voltando a ser então apenas parte dela, sem individualidade e sem essas conquistas da vida terrena. Do mesmo jeito, não teria futuro, e a vida presente seria então a única coisa que poderia lhe interessar. Não se justificaria qualquer preocupação em se melhorar, tanto em termos de moralidade quanto em termos do intelecto, pois depois da morte, sem a individualidade, perderia tudo o que conquistou após um esforço e um trabalho realizado durante a vida na Terra. Mas Kardec mostra que, além das consequências nocivas dessa doutrina, ele mostra em outra obra, no livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, ele mostra a impossibilidade dessa doutrina, porque a parte retirada de um todo tem que ser necessariamente igual ao restante desse todo, como as gotas de água tiradas de um oceano
são iguais ao restante, a todo o oceano. Tem que ter a mesma natureza de onde foi retirada. Seja esse todo a própria divindade ou um reservatório de princípio inteligente, como ensina outra facção dessa doutrina. Se os espíritos fossem tirados de um mesmo todo, eles teriam necessariamente, que ser iguais. Todos teriam que possuir, então, as mesmas características, a mesma inteligência, a mesma moralidade, os mesmos conhecimentos. No entanto, nós vemos que os espíritos são diferentes uns dos outros. Uns com inteligência mais desenvolvida, com mais conhecimentos adquiridos, outros mais moralizados e outros ainda pouco desenvolvidos, tanto num atributo como no outro, tanto intelectual como moralmente. Então, nós vemos também que uns apresentam virtudes, já conquistadas, outros apresentam graves vícios a serem ainda despojados ao longo da sua trajetória evolutiva. Em uns nós encontramos a bondade, a mansuetude, em outros a maldade, a crueldade, a vilania. Então, os espíritos são das mais diferentes ordens, como Kardec descreve em O Livro dos Espíritos, as diferentes ordens dos espíritos. Não poderiam, então, seres tão diferentes serem partes retiradas de um mesmo todo, como ensina, então, essa doutrina. A terceira alternativa apontada por Kardec é a chamada doutrina deísta. O deísmo, como é chamada essa doutrina, compreende também duas categorias distintas de concepções. Alguns creem num Deus, admitem todos os seus atributos como Criador, mas entendem que Deus estabeleceu as leis gerais que regem o universo e que, uma vez estabelecidas essas leis, elas funcionam por si sós e ele, o Criador, não mais se ocupa com as suas criaturas nem com a criação. As criaturas fariam, então, o que querem ou o que podem, que as circunstâncias lhes permitem, sem que Deus se ocupe com isso. Não haveria a providência, Deus não se ocuparia conosco e, por isso, nada temos que lhe agradecer nem que lhe pedir. Os que negam, então, como os que defendem essa corrente da doutrina deísta, são como crianças, aponta o codificador, que se julgam muito ajuizadas, que já não necessitam da assistência de Deus, nem dos seus conselhos, nem da sua proteção, e pensam que não devem, então, se ocupar com ele, que apenas fez colocá-los no mundo e que eles, então, têm que seguir a vida independente de qualquer assistência divina. Essa crença, sustenta ainda Kardec, é resultado do orgulho do homem, que sustenta ainda a ideia de que estarmos submetidos a um poder superior iria ferir o nosso amor próprio. Então, enquanto negam esse poder, eles se sentem, por orgulho, eles se sentem mais independentes, sentem seu amor próprio fortalecido, o que evidentemente é um equívoco reprovável. E outra corrente também dessa doutrina entende que
a existência de Deus, é realmente um fato, eles creem na existência de Deus, no seu poder criador, na origem das coisas, tudo é derivado desse poder, mas sustentam que a intervenção de Deus ela é incessante na obra da criação e nas suas criaturas. Quer dizer, é uma particularidade diferente da outra corrente, que entende que nós somos, uma vez criados, nós como que nos divorciamos completamente da divindade. Essa corrente não, entende que nós continuamos ligados a Deus, que necessitamos da sua assistência. Essa então é a doutrina deísta. Nós continuaríamos existindo após a morte, mas com essas variáveis. A quarta alternativa, apresentada por Kardec, é a proposta pela doutrina conhecida como doutrina dogmática. É a doutrina que tem formado a base de todas as religiões cristãs. Ela aceita a existência do espírito, independente da matéria, como o espiritismo também aceita e ensina, mas entende que ele é criado por ocasião do nascimento do corpo. Ele sobrevive à morte e, após a ocorrência desta, ele conserva a sua individualidade, como o espiritismo também ensina e comprova. Mas tem uma peculiaridade diferente do espiritismo. Essa doutrina ensina a existência única na vida corporal, na vida terrena, e ensina as penas eternas. Ou seja, o espírito tem uma única passagem pela terra e, após essa passagem, ele será irreversivelmente julgado e terá a sua sorte determinada de modo incontornável. Então, os maus seriam condenados a castigos perpétuos no chamado inferno, onde arderiam para sempre em suas fogueiras, nas suas caldeiras, e inútil seria todo o arrependimento, todo e qualquer desejo de se melhorar, pois a condenação é para sempre, é irreversível. Não há possibilidade de se reparar o mal praticado na terra, que gerou essa condenação, nem de sair da condição de sofrimento a que seriam encaminhados. Inúteis, portanto, quaisquer progressos posteriores, uma vez que o sofrimento, o castigo, será por todo o sempre. Quanto aos bons, eles seriam recompensados com a visão de Deus e uma vida contemplativa num céu onde gozariam de uma felicidade para sempre, uma felicidade definitiva. Porém, seria uma felicidade ociosa, sem nenhuma obrigação a ser satisfeita. Essa vida contemplativa, então, seria um prêmio por uma existência bem vivenciada na Terra, uma existência direcionada para a prática do bem. Quais são, então, as consequências dessa doutrina? Ao ensinar que o espírito tem uma única passagem pela Terra, ela deixa sem solução algumas questões que são importantes e que não encontram, na sua ótica, uma resposta racional, uma resposta coerente, uma resposta conforme os atributos de justiça e de bondade, de misericórdia da divindade. Se o espírito fosse criado por ocasião do nascimento, como ensina, só tendo uma existência, como se explicariam aptidões tão diversas que nós testemunhamos dentre os homens que vivem na Terra? De onde viriam as aptidões, por exemplo,
que muitas crianças revelam desde cedo, enquanto outras enfrentam grandes dificuldades de aprendizado. Como se explicariam certas crianças que desde cedo revelam tendências para o mal, enquanto outras se mostram portadoras de virtudes? E tanto umas como outras não teriam tido tempo para a devida educação, não teriam tido tempo para assimilar essas tendências. Alguns vêm com ideias inatas, ideias intuitivas, outros não. De onde viriam essas ideias? Então, se a existência fosse única e o espírito criado no momento do nascimento, Deus teria criado uns melhores e com mais aptidões que outros. Só assim se justificaria a diferença entre eles. E nesse caso, qual seria a conclusão lógica? Deus não estaria sendo justo, estaria tratando de forma desigual suas criaturas, o que evidentemente não acontece. O atributo de justiça infinita de Deus estaria, portanto, sendo colocado em dúvida, com o privilégio concedido a alguns e negado a outros. Também os casos de enfermidades congênitas, pessoas que já nascem com aquela enfermidade, outros nascem sãos, com um corpo saudável, que lhes permite uma vida mais tranquila, lhes permite evoluir, fazer uma evolução com menos dificuldades. Como justificar essas diferenças? Então, também com relação à alternativa após a morte, que é o foco desse texto, um julgamento definitivo do espírito, isto é, a fixação definitiva de sua sorte, depois de uma única passagem pela terra, também não seria algo justo e muito menos misericordioso. Uma condenação definitiva lhe negaria a possibilidade de arrependimento e de reparação do mal, lhe impossibilitaria o reencontro do caminho reto da evolução, da opção pelo caminho do bem. Separaria definitivamente os bons dos maus. Os bons iriam para o céu, aquela vida contemplativa a que nos referimos, e os maus iriam para o inferno. Então, uma mãe que seria a expressão de uma vida no sentido do bem, ela iria para o céu, e se teve, por infelicidade, um filho que derivasse pelo caminho do mal, ele iria para o inferno, e estariam definitivamente separados, nunca mais se veriam. Também algo absolutamente injusto. Então, se por uma falta passageira e muitas das vezes pouco relevante, de pouca importância, resultasse sempre numa condenação, num castigo em definitivo, uma falta que derivasse de uma imperfeição momentânea, porque todos nós somos destinados à perfeição, o espírito fosse castigado em definitivo, sem esperança de recuperação, não haveria proporção entre a falta e o castigo. Além disso, na Terra, como não existe a perfeição, não há espíritos perfeitos aqui na Terra, o único que passou por aqui nessa condição foi incompreendido pelos homens e levado à condenação à morte. Então, se por uma falta... Então, todos aqui temos os nossos deslizes, os nossos equívocos. Então, a consequência seria que todos teríamos que ir para o inferno após a morte dos corpos. Então, o inferno, a essa altura, já estaria abarrotado de espíritos, talvez já nem tivesse local para tanto espírito faltoso. Então, é uma doutrina absolutamente
incompatível com a razão, incoerente com os atributos de Deus e que não podemos aceitar como alternativa após a morte, porque estaria revelando um Deus injusto e um Deus sem qualquer misericórdia para com as suas criaturas. A quinta alternativa apontada por Kardec é a da doutrina espírita, a doutrina ensinada pelo Espiritismo. Segundo essa doutrina, após a morte, é explicado no Livro dos Espíritos que o homem é constituído por três partes, um ser trino. Ele é constituído de um corpo material, que é formado pela mesma matéria que forma todos os seres, os animais, os vegetais, animado pelo mesmo princípio inteligente. A matéria é do respectivo mundo onde ele renascerá. Ele possui uma alma, que é um espírito, né, que está encarnado, que habita o corpo temporariamente. Esse corpo é usado para passar por experiências corporais necessárias ao seu aprimoramento, que somente a vida material lhe pode proporcionar. E um terceiro elemento, que é um elemento intermediário, que Kardec denominou perispírito. Tem a substância, uma substância semimaterial, uma substância parte da matéria daquele mundo, parte da matéria do mundo incorpóreo. Esse elemento serve de envoltório para o espírito quando ele está fora do corpo. Esse elemento, perispírito, ele vai se aprimorando, sutilizando à medida que o espírito evolui, tornando-se cada vez mais quintessenciável, e o espírito não o perde jamais. Ele, então, enquanto o espírito estiver encarnado aqui na Terra, ele é o elemento que o liga ao corpo material. Como num fruto, o perisperma é a casca que envolve esse fruto. Então, ensina a doutrina que, desses três elementos, o espírito é o principal, é aquele que independe da matéria, é aquele que é imortal, que é indestrutível, que preexiste e sobrevive ao corpo e tem como destinação, como nós já mencionamos aqui, a perfeição e com ela a felicidade definitiva. O espírito é a sede da inteligência e dos sentimentos e dos valores de ordem moral. O ponto de partida, então, para o espírito é o mesmo para todos, sem exceção. Todos são criados iguais, numa condição de simplicidade com relação aos valores morais e de ignorância com relação aos valores intelectuais, quer dizer, sem nada saber, sem nada sentir, e sujeitos ao progresso, mediante a mesma trilha evolutiva que todos terão que seguir. Não há criaturas privilegiadas, nem mais favorecidas que outras. Mesmo os que chegaram à perfeição, que já estão no seu estado definitivo, gozando da felicidade definitiva, eles alcançaram essa condição após terem passado por diversas etapas inferiores, como todos estamos passando pelos graus inferiores, pelos graus da inferioridade, né, evolutiva. Mas e depois da morte? Qual a alternativa, então, que essa doutrina oferece ao homem? A doutrina espírita ensina que o espírito ele é sobrevivente à morte, né? Nada se extingue. Ele vai para o mundo espiritual
com as mesmas conquistas, com a sua individualidade e com a mesma personalidade que ele mantinha aqui na Terra. O seu estado de felicidade ou de infelicidade é inerente ao seu adiantamento moral. A punição que ele venha a sofrer no mundo espiritual é consequência da prática do mal, do seu estado inferior no campo da moralidade. Por outro lado, o estado de felicidade que ele vai desfrutar após a morte resulta do seu adiantamento, que o levou a se portar aqui na Terra, na vida corpórea, sempre no sentido do bem. Então, o próprio espírito é o juiz de si mesmo. Ele mesmo se pune ou se recompensa, conforme tenha procedido aqui na Terra. Não há punição nem recompensa sem uma justa causa. E para aqueles que se portaram mal, que estão numa condição de sofrimento, o arrependimento é sempre possível, diferente da doutrina que vimos anteriormente, doutrina dogmática, em que o arrependimento é absolutamente inútil, porque o castigo é definitivo, o castigo é eterno. O espírito pode, então, desde que o queira, retornar o caminho do bem e efetuar o progresso que lhe cumpre realizar, para então alcançar a felicidade e a perfeição a que está destinado. Então, é uma doutrina muito mais consoladora. Então, concluindo esse nosso estudo, a alternativa que o Espiritismo oferece é a mais consoladora e a mais compatível com a justiça de Deus. É a alternativa que resta à humanidade para que ela possa encontrar motivação para se melhorar, para progredir, para realizar o progresso de que necessita para alcançar, então, essa felicidade definitiva. E não se baseia numa teoria pré-concebida por Allan Kardec, nem pelos espíritos. Allan Kardec não bolou uma teoria e saiu por aí tentando convencer as pessoas. Tampouco se trata de um sistema de crenças objetivando substituir outro sistema. A doutrina espírita ela se apoia em observações realizadas por Kardec através do método experimental, o mesmo utilizado por todas as ciências terrenas. Ninguém imaginou que os espíritos teriam sobrevivido à morte, que os espíritos existiam, nem que se encontrariam nessa ou naquela condição. Foram eles próprios que vieram à Terra, se apresentaram aos homens, comprovando a sua existência e comprovando que continuavam vivos, que sobreviveram à morte, comprovaram a vida futura e descreveram a situação feliz ou infeliz em que se encontravam. Kardec ouviu centenas de espíritos antes de conceber a doutrina, antes de chegar a essas conclusões. Também não se trata de revelação de um espírito ou de uma revelação feita exclusivamente a um único indivíduo, a um único médium. Não, como nós dissemos, são testemunhos oferecidos por inúmeros espíritos e de todas as categorias, dos mais elevados aos mais inferiores, e por médiuns diferentes disseminados pelo mundo. Quer dizer, os espíritos narraram a condição em que se encontravam no mundo extracorpóreo, testemunhando então todas essas conclusões, esses ensinamentos que Kardec expôs na codificação. Então, é com essa base, com essa autoridade, que o Espiritismo é a melhor alternativa que se apresenta à humanidade para resolver
aqueles questionamentos a que nós nos referimos no início dessa nossa conversa e que a humanidade busca respostas desde sempre e não encontra respostas plausíveis, respostas racionais. E o Espiritismo veio então revelar esse mistério, entre aspas, né? que havia aqui entre os homens, descortinando a realidade e não através simplesmente de teorias, mas de demonstrações, de testemunhos dos próprios seres que estiveram aqui na Terra, que passaram pelas situações que nós estamos passando e que hoje se encontram no mundo extracorpóreo, colhendo as consequências do modo como procederam durante a vida terrena. Então, meus amigos, minhas amigas, o que nós tínhamos sobre o tema era isso. Esperamos que esse estudo tenha sido proveitoso para todos nós e vamos aguardar então uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela companhia, pela atenção de todos vocês e um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.